Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração, aqueles que posteriormente nos acompanharão pelo canal do YouTube, o meu desejo e oração é que vocês sejam ministrados e muito abençoados pela palavra de Deus. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por acompanhar, obrigado por participar também e ouvir a palavra por meio da internet. Que Deus te abençoe. Irmãos, é uma alegria estarmos aqui para prestar culto ao Senhor. Nós estamos aqui para isso, é sempre bom e importante estarmos em comunhão com Deus e com os irmãos. É triste porque nós vivemos num tempo em que as pessoas não têm levado mais em consideração essa importância de estarmos juntos. Eu sei que com o avanço da tecnologia, muita coisa boa fica à nossa disposição, como a internet, por exemplo. Mas uma coisa que eu tenho compartilhado com as pessoas é que nada substitui o contato, a relação humana. Nada, irmãos. Nada substitui essa dinâmica do corpo, quando nós estamos juntos, quando nós nos ajuntamos, quando nós nos reunimos, o calor humano, o calor do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo se move em nós e entre nós, nada substitui isso. Amém? Então é bom estarmos aqui. Eu quero dividir com vocês um tema e o texto que o Espírito Santo ministrou no meu coração essa semana. Na realidade foi interessante o que aconteceu, porque eu tive um sonho, e depois desse sonho, quem estava aqui na quarta-feira teve a oportunidade de ouvir, porque eu compartilhei. Depois desse sonho, o Espírito Santo falou comigo de uma maneira muito clara. E depois que ele falou comigo, passado acho que 1 ou 2 dias mais ou menos, esse tema veio ao meu coração: a Babilônia moderna. E é uma mensagem, irmãos, que além de abrir os nossos olhos, eles devem permanecer abertos para a realidade que está diante de nós. Na realidade, nós ainda estamos na Babilônia. A Babilônia só mudou de espaço geográfico, só mudou de tempo antigo para o tempo moderno. Mas ela continua presente. E eu quero dividir um pouco com vocês o que principalmente o texto bíblico tem a nos dizer. Duas palavras que ficaram marcadas, que o Espírito Santo me disse, foi depravação e violência. E se nós olharmos para o cenário, irmãos, é exatamente isso que nós vemos. Lógico, nós certamente não podemos ficar apenas com uma das perspectivas, com um olhar apenas, mas nós devemos, como povo de Deus, contemplar um todo, e esse todo precisa ser contemplado, especialmente à luz das Escrituras. E o texto está lá no livro de Daniel. Abra comigo, por favor, Daniel capítulo 1. Versos 1 ao 17. Vou fazer leitura na NVI, Nova Versão Internacional. Os irmãos acompanhem, por favor. Daniel 1,
capítulo 1, versos 1 ao 17. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, ou seja, na terra dos babilônios, né, dos caldeus, e o colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses jovens, alguns vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois disso, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Amém. Pois bem, esse é o texto base da nossa reflexão. Irmãos, uma coisa que me chamou a atenção quando eu lia e estudava esse texto, essa narrativa, é que esses 4 jovens foram aprovados na Universidade da Babilônia. E nós vamos ver por quê. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho da Babilônia. Babilônia foi um dos grandes impérios que já surgiu, já existiu na história das civilizações antigas. Uma nação, o texto diz, uma nação devastadora, que invadiu Jerusalém sem piedade, destruiu o templo, o grandioso templo construído pelo rei Salomão, saqueou os utensílios sagrados do templo, e isso para eles, irmãos, era de fato utensílios sagrados, e na realidade para o próprio Deus, porque eram os utensílios que eram utilizados no templo
para se prestar adoração ao Senhor, para se prestar sacrifícios, para se prestar toda a dinâmica que acontecia no templo. E Nabucodonosor entra, invade, sem piedade, destrói o templo, saqueia, leva embora os utensílios sagrados. E também destrói o palácio, todas as casas de Jerusalém e deporta para a Babilônia aqueles que restaram na cidade. E o profeta que anteviu a queda de um império que estava dominando antes dos babilônicos, o império assírio, foi o profeta Jeremias. E Jeremias, irmãos, abre um parênteses aqui, para um pouquinho, para eu falar um pouco dele. Foi um profeta muito especial. Aliás, os profetas de Deus, eles são muito especiais. Né? E Jeremias foi um deles. E ele viveu num tempo conturbado da nação. A nação de Israel, nesse período, já estava dividida. Lembra, houve uma divisão da nação em 2 estados independentes. Essa divisão ela aconteceu logo após a morte do rei Salomão. Um dos seus filhos, chamado Roboão, assumiu o trono. E o texto diz que Roboão, ao invés de ouvir os conselhos dos conselheiros que haviam sido conselheiros, do seu pai, os mais experientes, aqueles que aconselharam seu pai ao longo da vida, o texto diz que ele ouve o conselho dos mais jovens, daqueles que haviam crescido com ele. E por causa disso, ele então estabelece uma conduta rígida contra o povo se revolta, há uma divisão entre o reino do norte, Israel, que ficou 10 tribos, e o reino do sul, Judá, que ficaram 2 tribos. 2 estados independentes. E Jeremias, ele profetiza, então, ele surge num cenário conturbado. Porque a nação estava envolvida, mergulhada numa idolatria muito profunda. E isso certamente entristeceu o coração de Deus, isso certamente era um pecado, a idolatria é um pecado repugnante aos olhos de Deus. E foi ele, Jeremias, que Deus levanta para profetizar, e o triste é que os seus próprios companheiros, sacerdotes, profetas, haviam se corrompido, estavam profetizando mentiras. Então, por causa disso, por profetizar a verdade, a voz de Deus, Jeremias foi perseguido, foi preso, e tentaram matá-lo. Inclusive, ele foi para o Egito, contra a sua própria vontade, ele se desloca para o Egito, junto com aqueles que restaram em Jerusalém, numa tentativa desesperada de fugir dos babilônios. Mas a gente conhece o texto, né, irmãos? Toda vez que nós desobedecemos a voz de Deus, nós sofremos as consequências. Jeremias, então, ele anteviu a queda desse império assírio e o surgimento, a ascensão dessa potência chamada Babilônia. Foi ele também que anteviu o cativeiro de 70 anos, logo à frente. E por isso, ele exortou o povo. É interessante, irmãos, eu fico impressionado com Deus quando eu olho para essas narrativas históricas e vejo como Deus foi amoroso com o povo. Como Deus insistiu, como Deus teve paciência, como Deus ensinou, como Deus chamou, como Deus atraiu o povo dele. E quando nós olhamos para a história, a gente vê que Deus levantou profetas antes do exílio. Deus levantou profetas durante o exílio e Deus levantou profetas, pós-exílio. Para que tudo isso, irmãos? A resposta é simples, porque Deus queria o seu povo para si.
Porque Deus queria o seu povo perto dele, porque Deus queria o seu povo vivendo de acordo com as suas instruções e com as suas ordens. E quando nós lemos também esses registros bíblicos da história dessas grandes civilizações, um ponto que nós destacamos, grava aí, não esquece nunca, é que Deus é o Senhor da história. Olha para a pessoa que está do seu lado, repete isso para ela com convicção. Fala assim: meu irmão, minha irmã, Deus é o Senhor da história. Você crê nisso? O que eu quero dizer com isso? Que toda a história passa pelo olhar atento de Deus. Toda a história, irmãos, passa pelo olhar atento do Senhor. Nada acontece sem o conhecimento do Senhor. Nada. Ele muda, Daniel capítulo 2, verso 21, está escrito isso. Ele muda as épocas. Ele muda as estações, ele destrona reis. Ele estabelece reis e governantes. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. E mais, através dessas nações, através desses reis, no caso de Nabucodonosor, um rei pagão, um rei idólatra, Deus faz cumprir os seus propósitos. Deus faz cumprir os seus propósitos, irmãos. O próprio Nabucodonosor foi designado, eu quero ler esse texto com vocês. Abre comigo Jeremias capítulo 25, versículos 8 e 9. Olha só, o próprio Nabucodonosor foi designado para servir os propósitos de Deus. Olha lá o que está escrito, Jeremias 25, 8 e 9. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, falando através do profeta: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte. Olha só, convocação de Deus, todos os povos do norte, e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor. E os trarei para atacar essa terra e os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Olha só, Nabucodonosor foi convocado para subjugar o povo de Israel pelo próprio Deus, irmãos. E por que isso? Talvez quando a gente lê o texto surge essa pergunta: por que isso? Porque Deus advertiu o seu povo, irmãos, por meio dos profetas, diversas vezes, né? Mas o texto diz, nesse caso aqui específico, nesse texto específico, desculpa, que eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. Pelo contrário, eles continuaram mergulhados na idolatria, adorando deuses pagãos, trazendo desgraça e juízo de Deus sobre si mesmos. E qual foi o resultado? 70 anos. 70 anos no cativeiro babilônico. E essa foi uma advertência que Deus fez constantemente. Olha lá, você que está em Jeremias ainda, volta um pouquinho, capítulo 13. Esse texto, ele é muito interessante e importante, porque Deus usa uma metáfora, que ele usa uma figura, a figura de um cinto de prender na cintura, um cinto de linho, para advertir o povo. Olha só, Jeremias 13, 1 ao 10, assim me diz o Senhor: vai comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate
e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim eu fui e escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, isso pode ter sido semanas, meses, depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate ou ao Eufrates e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então eu fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que havia escondido. O cinto estava podre, olha só, e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo, também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza do seu coração, seguindo outros deuses, para prestar-lhes culto e adorá-los. Que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Olha só, agora Deus usa uma figura simples para representar de maneira clara e veemente a sua indignação, a sua advertência contra o pecado do povo de Judá. E eu quero chamar a sua atenção para dizer o seguinte: a decadência e o sofrimento do povo de Judá e de Jerusalém foi resultado da sua própria desobediência. Não tem jeito, irmãos. Essa é uma regra que eu ensino, um princípio que eu ensino para os meus filhos em casa. Eu digo para eles: Deus é amor, porque a Bíblia enfatiza isso. Deus é amor. A essência de Deus é amor, irmãos. A Bíblia ensina que o nosso Deus é grande em compaixão. Ela também nos ensina que Ele é rico em misericórdia. Mas ela também nos ensina, irmãos, que todos os nossos pecados não ficarão sem consequências. E o exílio, na realidade, Jeremias capítulo 29, versos 10 a 14, você pode anotar e ler depois. O exílio, na realidade, teria um efeito restaurador. Jeremias 29, 10 ao 14. A intenção de Deus, ao enviar, ao convocar Nabucodonosor para deportar o povo para a Babilônia, era restaurar o povo, irmãos, e não destruí-los. No entanto, nós vemos nesse próprio texto, Jeremias 29, que é uma carta que o profeta escreve e envia para os exilados. É uma carta, irmãos, que expressa esperança, que expressa a restauração da parte de Deus na vida do povo. Agora, vamos voltar o nosso olhar, o nosso foco um pouco para esses jovens que foram deportados. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois tiveram os nomes alterados pelos babilônios. Esses jovens, irmãos, transmitem com um brilho intenso, através da sua experiência, grandes lições para nós hoje. Apesar de viver por toda a vida no exílio, na Babilônia, estar inserido numa cultura predominantemente pagã e sofrer muita oposição. Olha para a vida de Daniel nesse livro, irmãos. Os seus adversários até apelaram contra ele, porque eles não conseguiam achar na vida de Daniel, olha que exemplo, nenhuma brecha, nenhuma imoralidade, nada que pudesse expor Daniel diante do rei, para que ele fosse punido. Então o que eles fazem? Eles apelam. Eles falam: vamos fazer o seguinte, não tem jeito, o Daniel é justo, é íntegro. Vamos fazer o rei escrever um decreto que ninguém pode mais orar ao seu Deus, exceto ao rei. E Daniel, irmãos, quem é fiel, grava isso, irmãos, quem é fiel, permanece fiel. E o texto diz, irmãos, que Daniel, mesmo com o decreto do rei, ele se volta para a janela, para o seu quarto, para a janela que dava vista para Jerusalém, e faz o que ele tinha o hábito de fazer:
orava 3 vezes ao dia. Daniel é fiel. Ele permanece fiel. Aliás, obediência e fidelidade é o que Deus espera do seu povo. Amém? 1 Samuel capítulo 15, versos 22 e 23, tem um episódio, eu vou mencionar rapidamente, mas você pode anotar e estudar na semana. Quando o rei Saul, vocês vão lembrar desse episódio, quando o rei Saul é repreendido pelo profeta Samuel, por desobedecer uma ordem de Deus, e Deus, por causa dessa desobediência, ele rejeita Saul. Deus convoca Saul, convoca o exército de Israel para lutar contra os amalequitas. Lembra? E Deus, antes da luta, antes da batalha, ele diz, olha, Saul, destrói todos os despojos dos amalequitas, destrói completamente. E o texto diz, irmãos, que Saul preserva alguns animais, preserva os despojos, e quando ele se encontra com Samuel, Samuel diz, olha, você desobedeceu a Deus. Os despojos deveriam ser destruídos. E por causa da desobediência, irmãos, Saul é rejeitado por Deus. Irmãos, grave uma coisa. O que Deus espera de você, de mim e de nós é obediência. O que Deus quer de fato encontrar na sua e na minha vida é fidelidade. Lá em João capítulo 14, verso 21, Jesus, no seu discurso no cenáculo, lembra? Antes de ser preso, de ser condenado à crucificação, Jesus está dando uma palavra de encorajamento para os discípulos. Quando ele diz, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Eu vou e voltarei, como foi falado aqui, e voltarei, como nós cantamos aqui, Maranata, ora vem Jesus, eu voltarei para buscá-los. E nesse momento, irmão, Jesus diz, olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A fé cristã, irmãos, não é feita de conversa fiada. Eu tenho aprendido isso ao longo da minha caminhada. A fé cristã, irmãos, não é feita de fachada. Nós falamos sexta-feira aqui no discipulado. A fé cristã não é feita de intitulação. Eu sou crente. A gente estufa o peito para falar isso, né? Eu sou evangélico. A fé cristã, irmãos, é um compromisso fiel com a palavra de Deus. E o que Deus espera encontrar em nós é obediência. O que Deus espera encontrar na vida do seu povo, irmãos, é fidelidade, custe o que custar. Certamente nos dias de Daniel, a Babilônia era uma nação imponente. Uma nação, sim, caracterizada por ideologias fortes, pagãs. Será que quando nós comparamos isso com a nossa realidade, tem muita diferença? Uma nação com traços culturais muito fortes. Nós vemos isso no texto, eu vou falar daqui a pouco da estátua de ouro de 27 metros, que Nabucodonosor manda ser erigida. Cultura, irmãos, ideologias fortes que impulsionavam o povo a práticas pagãs. Será que qualquer semelhança com os nossos dias é alguma novidade para nós? E de certa maneira, uma vez que eles haviam sido deportados para a Babilônia, eles foram inseridos naquele contexto, assim como nós, irmãos, estamos inseridos nesse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo.
Mas quando nós estudamos, e com certeza eles poderiam ter sido influenciados por aquela cultura, mas quando nós estudamos a sequência da narrativa bíblica, o que nós verificamos com nitidez? Que esses jovens foram fiéis, que eles não se apresentaram como vítimas do momento ou das circunstâncias. Sabe o que eu vejo muito hoje, irmãos, no meio do povo de Deus? Crentes que se colocam como vítimas do momento e das circunstâncias. Mas Daniel e os seus amigos não se deixaram influenciar pelaquela cultura, pelas ondas culturais do momento. Daniel não surfou junto com seus amigos nas ondas culturais do momento. Pelo contrário, eles é que influenciaram e deram um testemunho poderoso na Babilônia. Eles não foram, irmãos, crente camaleão. Você conhece o crente camaleão? Sabe o bicho, né? O animal, o réptil camaleão? Pois é, ele se camufla a partir do ambiente onde ele está. Para quê? Para se disfarçar. Para ficar ali numa boa, na lagoa, sem ninguém mexer com ele. Então ele se camufla, ele se disfarça a partir do ambiente onde ele está, para ninguém percebê-lo ali, para que ele não seja atacado pelos predadores. Às vezes tem crente camaleão, irmãos. Ao invés de influenciar, eles são influenciados. E sabe qual que é o problema disso? É que ao invés do testemunho ser positivo e autêntico, ele se transforma num testemunho negativo e desastroso. Eu falei aqui na sexta-feira, irmãos, um dos grandes problemas do cristianismo hoje não é se ele é verdadeiro ou não, porque nós sabemos que é, e o mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, sabe que é. O problema, um dos problemas do cristianismo atual é a falta de relevância. Nós até conhecemos o que está escrito na Bíblia, mas nós não vivemos. Nós até sabemos, mas isso não se converte, isso não se traduz num testemunho autêntico e fiel no meio do mundo, no meio das pessoas, no meio da sociedade onde nós estamos inseridos. Quem é você? Quem sou eu? Nós somos influenciadores positivos à luz da palavra, com um testemunho fiel, autêntico, ou nós temos sido influenciados por essa Babilônia moderna? Que essa autenticidade, integridade de fé e testemunho também seja uma realidade para nós. Amém? Amém. Talvez você, ouvindo tudo isso, pode pensar, com certeza o mundo mudou. Como eu pensei, o mundo mudou drasticamente e continua mudando, irmãos, num processo aceleradíssimo, que a gente às vezes não consegue acompanhar. Mudou desde os tempos de Daniel, dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, o mundo mudou. E continua mudando. E essas mudanças, irmãos, é isso que nós não podemos esquecer. Elas trazem consigo as famosas tendências. As famosas tendências modernas que estão impregnadas no mundo, que eu intitulei aqui de Babilônia moderna. Será que, num exercício rápido de pensamento, de reflexão, será que a gente poderia apontar
descrever algumas características dessa Babilônia moderna, o que você pensa? Por exemplo, escravidão seria uma das características. O povo estava escravizado. Deportado e escravizado. Que mais? Mentira, engano, corrupção. Tudo isso, irmãos, e mais um pouco, são características que a gente poderia descrever. Agora, eu quero deixar algumas características de Daniel e seus amigos. Volta lá para o livro de Daniel, por favor. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel, contudo, decidiu, olha só, foi uma decisão, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. O que isso nos ensina, irmãos? Um posicionamento firme. Recusaram-se a comer a comida e o vinho do rei. Daniel acreditava que se comesse das finas iguarias do rei e bebesse do seu vinho, ele se contaminaria. Por quê? Será que a comida e o vinho era sacrificado aos deuses caldeus? Certamente sim. Certamente. Mas e os vegetais? Será que eles escapavam da consagração? É uma coisa para a gente pensar. Mas a razão vai além disso, irmãos. É isso que me chama a atenção. Vai além. Porque vai além de uma mera obediência às leis levíticas. Levítico capítulo 11. Certamente Daniel e os seus amigos sabiam, eles conheciam essa lei. Mas vai além disso, irmãos. Daniel foi determinado, não permitiu se submeter ou se conformar ou se condicionar àquela cultura pagã. E o texto diz, eu até grifei na minha Bíblia, eu risquei a palavra decidiu. Ele decidiu permanecer firme. E olha só o verso 9. Capítulo 1, verso 9. O que aconteceu? A postura de Daniel e de seus amigos atraiu o favor de Deus. Irmãos, grave uma coisa. Quando nós somos fiéis. Pode olhar, eu estou citando um exemplo aqui de Daniel. Olha as escrituras. Quando nós permanecemos firmes, numa postura íntegra e fiel, irmãos, nós atraímos a atenção de Deus para nós. Pode perceber. Olha a vida do rei Davi. Olha a vida dos profetas. O próprio Jeremias, que não foi tratado bem pelos seus conterrâneos, mas Deus preservou a sua vida e foi tratado bem pelos egípcios, impressionante, pelos babilônicos, impressionante isso, né? O povo os judeus, o povo de Jerusalém queria matar Jeremias. Mas Deus poupa a sua vida e ele é tratado bem. Outra característica, determinação corajosa. Irmãos, como nós precisamos dessa determinação corajosa para caminhar com Deus e para servir a Deus. Olha lá, capítulo 3, versos 16 e 18. Vai um pouquinho para frente. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. O contexto é a estátua de ouro de 27 metros erguida. E quando tocasse os sons da flauta,
da trombeta, dos instrumentos de corda. O texto diz que todas as pessoas de todas as nações deveriam se prostrar diante da estátua e adorá-la. Olha a postura desses 3 jovens. Eles responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha só. Que coragem, que determinação, mesmo diante de um decreto de um rei. E é importante lembrar, irmãos, que desobedecer a ordem de um rei pagão, principalmente naquele tempo, era assinar a sua própria sentença de morte. Mas aqueles jovens estavam determinados a morrer pela sua fé. Será que nós, irmãos, estamos determinados a morrer pela nossa fé? Aqueles jovens demonstraram confiança em Deus e compromisso com sua palavra. O preço foi alto, mas eles estavam dispostos, determinados a cumprir. Abra um parênteses: o compromisso e a fidelidade à palavra de Deus, irmãos, pode nos conduzir a situações extremas. Não pense você, não pense eu, que obedecer à palavra de Deus é fácil, irmãos. Que remar contra a maré, que remar contra uma multidão, que lutar contra ondas de tendências que surgem a todo tempo contra nós, é fácil, porque não é. Não pense você que agradar a Deus no mundo idólatra, no mundo perverso, é fácil. Não pense você e eu que ser obediente a Deus na nossa conduta, no nosso comportamento, é fácil. Pelo contrário, irmãos. O compromisso, a fidelidade à palavra de Deus pode sim nos conduzir a situações difíceis. A situações extremas, aos nossos olhos e pensamentos, são um beco sem saída. Mas aqui vem a outra parte da história. Mas o resultado pode ser extraordinário. Você crê nisso? Amém, eu creio, irmãos. Quer uma prova? Olha lá para o texto. Ó. Qual é esse resultado? Capítulo 3, verso 24 e 25, e depois capítulo 6, 21 e 22. Eu vou ler daqui a pouco, mas o resultado extraordinário, preste atenção, é a garantia. A garantia do quê, pastor? Que Deus vai nos livrar da cova do leão? Foi isso que aconteceu com Daniel? Qual é a garantia que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abdinego da fornalha que tinha sido aquecida no máximo? O soldado foi lá e só aqui, ó, girou o botão no máximo. Zup, a fornalha aqueceu. No máximo. Não é, irmãos. Ser fiel a Deus não é garantia de que Ele vai nos poupar dos sofrimentos, mas é a garantia de que a sua presença estará conosco. Olha lá, eles não foram poupados da fornalha, irmãos. Foram amarrados, lançados dentro da fornalha, estava acesa, aquecida no máximo. Daniel não foi poupado da cova dos leões, ele foi lançado dentro da cova, irmãos. Mas qual foi a garantia? Deus estava com eles.
Olha lá, capítulo 3, verso 24 a 25. Olha o que está escrito. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo o quê? 4 homens desamarrados. Presta atenção nesse detalhe. 4 homens desamarrados e o quê? Ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o Filho dos deuses. Deus estava lá, irmãos. E lá na frente o texto diz, olha lá o versículo 27, nenhum só. Irmãos, pare e pensa, contempla isso. Olha só, nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Detalhe, volta um pouco, os soldados que foram lançar, olha só, que foram jogar os 3 homens na fornalha, olha o que aconteceu com eles. Os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram o quê? Mortos. Caíram mortos. Tal era a intensidade do fogo. Estou tentando achar o versículo, me ajuda aí, irmãos. 22, isso, obrigado. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram os jovens. Mas eles, nenhum só fio de cabelo havia sido chamuscado. E a outra característica, irmãos, que eu quero compartilhar e fazer uma transição para a conclusão da mensagem, é o testemunho fiel. E talvez você está aí pensando, pastor, o que o testemunho fiel produz? Olha lá para o texto. Capítulo 3, verso 28 e 29. O testemunho fiel, irmãos, produz reconhecimento e louvor a Deus. Olha lá, capítulo 3, verso 28 e 29. Disse então Nabucodonosor, louvado, irmãos, por um rei pagão, reconhecer a Deus dessa forma, irmãos, é só por meio de um testemunho autêntico. É só por meio de uma intervenção extraordinária de Deus. Olha só, disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto, olha o decreto, mudou agora, hein? Mudou ou não mudou? Olha só, por isso eu decreto, o próprio rei, do próprio punho, carimbado com o seu anel selo, que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e a sua casa seja transformada num monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Não esqueça, irmão e irmã querido, seu testemunho fiel produz reconhecimento, louvor e gratidão a Deus. Vale ou não vale a pena ser fiel?
irmãos. E a nossa maior recompensa, grave isso, não esquece jamais, não é as pessoas te reconhecerem e te exaltarem, não, irmãos. Na fé cristã não há espaço para holofotes voltados para homens. Não. Os holofotes estão totalmente voltados para quem? Para Cristo. Ele é o Senhor. Na fé cristã, grave isso, irmãos, não há espaço para elitismo. Na fé cristã, irmãos, todos nós estamos na mesma posição diante de Deus. Todos nós somos filhos, todos nós somos amados. O resultado que importa é que Deus seja reconhecido e glorificado através da nossa vida e do nosso testemunho. E eu quero concluir, irmãos, apontando uma característica que eu já apontei aqui, eu vou reforçar, essencial, encontrada na vida de Daniel e dos seus amigos. Sabe o que é? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Encoraja ela, aproveita o momento e fala assim, seja fiel ao Senhor. Amém. Essa característica, irmãos, ela é desenvolvida pelo compromisso com a palavra de Deus. Quando a gente tem compromisso com a palavra, a gente é fiel a Deus. Agora, o contrário também é verdadeiro, irmãos. Quando a gente não tem compromisso com a palavra, a gente não tem compromisso com Deus. E quando a gente não tem compromisso com Deus e com a palavra, o nosso testemunho, irmãos, ele não pode atingir as pessoas que estão lá fora. Obediência e fé sempre andam juntas. São amigas, são irmãs inseparáveis. E a fé, eu quero destacar isso, ela não se baseia em circunstâncias, mas sim num compromisso sério e consciente. Isso é fé, irmãos. Hoje a gente vê cada loucura, né? Cada coisa a gente pensa, meu Deus. Fé é compromisso sério e consciente com a palavra de Deus. De fato, o que o autor de Hebreus escreveu no capítulo 11, verso 1, lembra? Hebreus 11, 1, ora, vamos falar junto? Você decorou esse versículo, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vou repetir, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmãos, com certeza, esse texto fez todo sentido na vida deles. Eles já desenvolviam uma fé genuína. Olha que eles não tinham o livro de Hebreus, hein? A gente tem. Eles só tinham as leis e os profetas. Nem os profetas, né? Porque os profetas foi escrito depois. Mas eu fiquei pensando nisso, irmãos. Com certeza, a fé, segundo o autor de Hebreus, fez todo sentido para eles. Olha lá para a reação deles. Olha, rei, ainda o nosso Deus nos livrará. Eles estavam enxergando, irmãos, e contemplando o livramento antes dele acontecer. Mas se ele não nos livrar, saiba o Senhor, ó rei, saiba, ó rei, que nós não nos curvaremos e não adoraremos a imagem que o rei mandou erguer.
Isso é resultado, irmãos, daqueles que constroem sua vida e se movem alicerçados na imutável e infalível palavra de Deus. Isso é resultado daqueles que são fiéis a Deus, que têm compromisso com a palavra dele. E olha, eu quero dizer para você, não espere passar por adversidades e sofrimentos para que a palavra de Deus faça sentido para você. Não espere. Pelo contrário, que toda a nossa existência esteja alicerçada nela, na palavra de Deus. O salmista desenvolveu essa consciência, irmãos. Por isso ele declarou, Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O Senhor Jesus, no final do Sermão do Monte, ele ensina que ouvir e obedecer a sua palavra nos preserva, não nos livra, não nos isenta. Presta atenção lá no texto, Mateus 7, 24 a 27. Mas a sua palavra nos preserva diante das tempestades da vida. A casa construída na rocha, ou seja, nos ensinos de Jesus, não cairá. Ela permanecerá. A Babilônia moderna, representando o mundo atual, está diante de nós, irmãos. Babilônia moderna está diante de nós, com suas provações, tentações, ondas ideológicas, pressões, e a decisão de não nos contaminarmos, sabe de quem que é? Ela é sua, ela é minha, ela é de cada um de nós. E aí, qual será a sua decisão? E aí, qual será a sua postura? Feche os seus olhos. Eu gostaria que você, aqueles que nos acompanharão posteriormente, obrigado, que Deus te abençoe e que essa palavra ministre profundamente o seu coração.